Você já ouviu falar de intercâmbio espiritual? É sobre esse tema que nós vamos abordar no vídeo que começa agora. Olá, eu sou Pedro Baizzi e neste canal eu falo sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal e a lei da atração. Você já ouviu falar sobre intercâmbio espiritual? Certamente é um assunto novo para a grande maioria de quem nos assiste. Mas sabia que nós fazemos intercâmbio espiritual o tempo todo? Às vezes fazemos isso de forma consciente, mas na maioria das vezes nós fazemos de forma inconsciente. Como o próprio nome sugere, intercâmbio é uma forma de de trocarmos informações. Só que dessas informações do ponto de vista espiritual. Vamos começar de forma didática. Intercâmbio. Quando um aluno vai fazer um intercâmbio, por exemplo, no México, ele vai conhecer a cultura mexicana, a comida, os costumes, as práticas. Ele vai passar uma temporada lá no México fazendo o tal intercâmbio. Da mesma maneira, alguém lá do México vai, em contrapartida, vir para o Brasil para fazer o intercâmbio com os brasileiros. Vai saber como nós comemos, qual é a nossa cultura, as nossas músicas, enfim, os nossos hábitos. Isso é um intercâmbio. É quando você passa a entender o que o outro vive e o outro passa a entender a forma com que nós vivemos ou que você vive. Intercâmbio espiritual é dessa maneira que acontece, porém de uma maneira sutil. Porque, diferente do intercâmbio de estudantes, por exemplo, onde as coisas acontecem de forma objetiva. Eu estou em determinado país, eu estou me alimentando um tipo diferente de comida, eu estou ouvindo músicas diferentes, eu estou consciente disso. No caso do intercâmbio espiritual, isso acontece de forma sutil. Nós vamos recebendo informações do mundo espiritual e nós vamos colocando essas informações no dia a dia. O intercâmbio espiritual ele acontece de maneira contínua. Entretanto, como eu disse, poucos de nós conseguem perceber essa ação ou essa troca de informações. Existe, claro, uma forma de intercâmbio mais intenso, que os médiuns e os sensitivos utilizam-se muito comumente dessa técnica. Mas todos nós, eu, você, qualquer pessoa, inclusive aquelas que não se consideram médiuns ou praticam religiões que não acreditam no poder da mediunidade, acabam realizando este intercâmbio. Não é difícil de percebermos que, às vezes, padres, pastores começam a dizer: olha, Deus está falando comigo, o Espírito Santo está se comunicando comigo e Deus está pedindo para nós fazermos isso, Deus está pedindo para fazer aquilo, Deus tocou no meu coração, Deus pediu para que eu falasse tal coisa. Na verdade é um intercâmbio espiritual com base naquilo que se acredita. Se você acredita em Deus, vai dizer que foi Deus quem colocou no seu coração. Se você acredita em Alá, vai dizer que foi Alá quem tocou o seu coração. Você acredita em Jesus? Igualmente, Jesus está falando comigo neste momento. O Espírito Santo está falando comigo neste momento. Porque este intercâmbio espiritual, ele se dá com base naquilo que nós acreditamos. Ele se dá com base naquilo que nós vivenciamos. Então, o muçulmano faz o intercâmbio espiritual com Alá, com Maomé e com todas as figuras espirituais às quais eles têm alguma afinidade. O judeu, a mesma coisa. O cristão, idem. E assim sucessivamente. Mas você sabia que não só os religiosos fazem intercâmbio espiritual? Os cientistas fazem intercâmbio espiritual. Veja, quantas vezes a sociedade está em busca de uma vacina ou de um tratamento para uma doença e de repente alguém, inclusive ateu, pode ter um insight e falar: poxa, descobri a cura ou descobri algo que seja realmente importante para a humanidade. Esse intercâmbio se deu entre os mundos superiores para o mundo que nós estamos, independente se a pessoa que está recebendo o intercâmbio acredita ou não em alguma divindade. Einstein, para você ter uma ideia,
nascido e criado numa família judaica. Einstein, num determinado momento, em razão do avanço dos seus estudos, chegou até a duvidar da existência de Deus. Não importa, mesmo assim houve um intercâmbio espiritual com Einstein que conseguiu, por meio da sua mente, canalizar essas informações extremamente importantes para a humanidade, que foi a lei da relatividade que Einstein descobriu. Muitos outros casos também podemos citar de pessoas famosas que acabaram, famosas no sentido de humanidade, que grandes inventos para a humanidade, que às vezes nem acreditavam em Deus, não tinham nenhuma crença em particular, mas acabavam fazendo intercâmbio espiritual de forma inconsciente. Todas as noites, diga-se de passagem, nós fazemos um intercâmbio espiritual. É comum sonharmos com muitas pessoas, inclusive, que já morreram. Se dá nesse momento um intercâmbio espiritual com essas pessoas. É possível que visitamos lugares que em tese nunca fomos. Estamos indo pela primeira vez por meio de um intercâmbio espiritual. Conversamos com pessoas que nunca vimos, também se dá por meio desse intercâmbio espiritual. E muitas outras coisas que acontecem, mas que nós não nos lembramos. Então o intercâmbio espiritual acontece de forma contínua em todas as áreas, em todas as religiões e também fora das religiões. A espiritualidade não se limita ao campo das religiões. Aliás, ainda bem que não, porque muitos avanços se deram basicamente fora do campo das religiões. As religiões, por sua vez, tentam diminuir para manter os seus dogmas sempre evidentes e tudo aquilo que contestam os seus dogmas, eles tentam abafar. A religião já castigou muitos mentores, muitas mentes brilhantes já foram castigadas pela truculência e pela ignorância das religiões, todas elas de modo geral. Então, saiba que você, onde quer que você esteja, na religião que pratica ou não pratica, no que você crê ou não crê, o intercâmbio espiritual se dá mesmo assim. Até mesmo para quem não acredita em nenhuma possibilidade de intercâmbio com outros mundos. Mesmo assim, você está fazendo intercâmbio espiritual. Todos nós, seres humanos, nós temos essa capacidade, essa antena que capta as vibrações do mundo espiritual. Afinal, também somos espíritos e, aliás, também somos não, principalmente somos espíritos, embora estamos aprisionados na matéria. Se esse vídeo faz sentido para você, se inscreva no nosso Se esse vídeo faz sentido para você, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe com as pessoas que são importantes para você. Um grande abraço a todos e até o próximo.